No estado de São Paulo, você corre risco de vida se beber uma caipirinha. Enquanto eu estava preparando esse vídeo, infelizmente, mais 2 pessoas não resistiram. Mas calma, pessoal, o governador do estado, Tarcísio de Freitas, tem outras prioridades agora. E depois de muito tempo fingindo que não tem nada a ver com o assunto, Tarcísio finalmente se pronunciou. O caminho de pacificação, acho que muitas pessoas que estão presas não sabiam exatamente o que estavam fazendo, já Ele está falando de anistia. Essa é a prioridade. cumpriram a pena, já entenderam, né, que toda a depredação é deplorável, é condenável. O que aconteceu no 8 de janeiro é deplorável, é condenável. A gente não pode estimular esse tipo de coisa. E não é falar de privilegiar, eventualmente, uma reincidência ou uma impunidade. Não é nada disso. É conquistar um caminho para a paz. Eu acho que a sociedade merece esse caminho de paz. É uma opinião pessoal. Agora a pergunta se ele aceita uma anistia só para os presos do 8 de janeiro. Esse texto, na minha opinião, já responde tudo. Quem quiser, pausa, dá uma lida, vale a pena. Vale lembrar que o Centrão só embarcou na anistia para aprovar a PEC da blindagem, que caiu graças às manifestações. Então, não vai ter anistia. Isso já virou redução de penas. E se continuar enchendo o saco, nem isso vai ter. Bom, a tragédia que está rolando em São Paulo é um problema tão grave que a gente acaba esquecendo de outras questões de emergência no próprio estado. Quase 900 mil pessoas sem luz em São Paulo. 74% de São Bernardo apagada. Mas calma. É só privatizar que melhora, né? A Sabesp agora vai diminuir a pressão da água todos os dias. Se você chega tarde do trabalho e quer tomar aquele banho para tentar relaxar, Tarcísio não vai deixar. Privatiza que melhora. Enquanto isso, o governador de São Paulo prefere cuidar mais dos interesses do chefe Bolsonaro do que resolver os problemas básicos do povo paulista. Falta de luz, falta de água, falta de vergonha. Tarcísio é o retrato do descaso. Para quem quiser esse vídeo vai estar lá no nosso grupo. E cara, o negócio só piora. Escuta só o que o César Tralli apurou. E o que eu ouvi foi o seguinte, que como recentemente ocorreram várias operações no Brasil de combate à adulteração de combustíveis, e aí a polícia conseguiu identificar muito metanol sendo usado na falsificação de gasolina para batizar a gasolina. O que as autoridades estão percebendo e desconfiadas é o seguinte, que parte desse metanol que adulterava a gasolina agora também está sendo usado para batizar bebida nas baladas, nos bares, no comércio. Sim, cara, o metanol que era usado por organizações criminosas para adulterar gasolina agora está sendo usado para colocar na sua bebida. Depois de muita pressão, o Tarcísio, agora mesmo, nesse exato momento, aceitou falar do metanol. E, pessoal, fiquem aí com as primeiras palavras do governador de São Paulo diante dessa tragédia. Muito tem se especulado sobre, e aí agora tem esse negócio em São Paulo, tudo que acontece é PCC, né? Se tem especulado sobre a participação do crime organizado nessa adulteração de bebida. Só para deixar claro, não há evidência nenhuma de que haja crime organizado nisso. Os inquéritos que estão abertos e que estão chegando a pessoas que estão trabalhando com adulteração nessas destilarias clandestinas, são pessoas que não têm relação com o crime organizado e que não têm relação entre si. Essa é a preocupação dele. Pessoal, para divulgar é só dar um like, tá? Quando você dá um like, o YouTube entende que o vídeo é bom e mostra para mais pessoas automaticamente. Eu costumo dizer que quando você clica no like é uma média de 10 pessoas que vão receber esse vídeo. Com esse atraso do governo de São Paulo, e que está impactando no trabalho da Polícia Civil, que não está conseguindo fazer nada, o governo federal emitiu um alerta nacional com medidas cautelares para bares, restaurantes e outros estabelecimentos, e a Polícia Federal foi acionada para resolver o problema. Hoje no nosso país, nenhum corrupto está preso, não se mobiliza mais a Polícia Federal para poder fazer busca e apreensão em casa de corrupto. E o buraco é mais embaixo, viu? Segundo o estudo da USP, mais de 1/3 dos destilados vendidos no Brasil é falsificado. Isso porque o sistema de controle de produção de bebidas está desativado desde 2016. E a fiscalização no setor passou a ser feita exclusivamente a partir da autodeclaração das empresas. Esse sistema de controle de produção de bebidas, chamado de Sicob, ele foi criado no ano de 2008 e ele continuou em vigor até o ano de 2016. Mas
Criado no segundo mandato do Lula e extinto depois do último mandato da Dilma. Mas naquele ano houve inclusive uma operação policial envolvendo possíveis irregularidades nesse programa, nesse sistema, e ele acabou sendo descontinuado nesse governo do ex-presidente Michel Temer, e desde então nenhum governo, né, que veio depois decidiu retomar esse sistema de controle. Ué, não lembro o que aconteceu em 2016, não. Se alguém lembra aí, deixa nos comentários. Um dos assuntos mais comentados do dia é Michele Bolsonaro e Joyce Hasselman. Parece que a Michele está processando a Joyce, está processando todo mundo, na verdade, pelo que a gente ficou sabendo. A Joyce foi num canal no YouTube, um podcast chamado Contente Podcast, e eu não vi. Deixei para entender o que está acontecendo, para ver em primeira mão com vocês. Não sei do que se trata. Não, ele não é evangélico, ele não é crente, ele só crê na família dele, no que ele pode levar de vantagem, né? A Michele também é uma grande de uma farsa, eu conheço ela pessoalmente, assim, não é nada daquilo, aquela mocinha, santinha, que vai lá pregar. Não, a Michele é um horror, é de baixíssimo nível, vem de uma família de baixíssimo nível, né? Então, a mãe processada, a avó presa por tráfico, tios presos, então, assim, ela mesmo teve um caso com o Bolsonaro, enquanto o Bolsonaro era casada com outra. Então ela era amante do Bolsonaro. Vixe. Então a crentinha era amante do Bolsonaro. Pera, eu não concordo com isso não, tá, pessoal? Depois ela pegou o Bolsonaro da ex-mulher. O Bolsonaro não estava leve, livre e solto. Não, ela era amante. Antes disso, ela teve um caso com um homem casado, engravidou da primeira filha, que ela escondeu durante a campanha. Mas isso que você tá falando, assim, o pessoal em Brasília sabe? Do bastidor, todo mundo sabe. No PP, todo mundo sabe. Existe prova disso? Não, todo mundo, em Brasília, todo mundo sabe. Quem é mais próximo ali dos grandes partidos, todo mundo sabe. Né? E aí. Então, peraí, ela tinha um caso com quem? Eu não entendi direito. Com o Bolsonaro. Mas ela tinha outro que você falou? Com um homem casado de quem ela engravidou da primeira filha. E depois ela teve caso com o Bolsonaro? Depois ela teve um caso com o Bolsonaro. Ela estava na liderança, foi o Ciro Nogueira que apresentou os dois, ela trabalhava na liderança do PP. Né? E aí começaram a ficar mais próximos, ela teve um caso com o Bolsonaro e depois o Bolsonaro largou da mulher para ficar com ela. Que bagunça, cara. Entendi quase nada. Na verdade é tudo mentira. Isso aqui, pessoal, não acreditem, tá? E eu também nem concordo. Enquanto isso, na Argentina, o Milei está sendo humilhado em público. Depois de bajular o Trump para ganhar em troca um tweet, literalmente um tweet, um post de rede social impresso com mais 60 bilhões em dívidas, então sai a notícia: Trump exige afastamento político da China em troca de apoio econômico para a Argentina. E agora vaza uma foto. Essa foto aqui, pessoal, diz que, aspas, o secretário do Tesouro americano foi fotografado lendo um texto da secretária de Agricultura. A mensagem dizia, aspas, a Argentina vendeu uma grande quantidade de soja para a China, quando normalmente venderíamos para eles. Isso dá à China mais influência sobre nós. Lembrando que a China zerou a compra de soja dos Estados Unidos. E agora o Trump deve estar fazendo isso aí para pegar o mercado do Milei. Isso resume tudo que a gente está vendo nesse vídeo e o que a gente viu nos outros vídeos também. De derrota em derrota, o bolsonarismo vive pior fase da história. Eu concordo. E acho que nem tem muito o que concordar, discordar e debater aqui. Só para curiosidade, a Bolsa da Argentina caiu 30% esse ano, que é o pior desempenho no planeta. Em comparação aí com o Brasil, a gente conseguiu, no Ibovespa, uma alta de quase 20%, que é um dos melhores desempenhos do planeta. Só mais algumas atualizações, pessoal, que vocês precisam saber hoje. O Lula fez essa postagem e colocou na legenda: cheguei para a sessão solene de posse do ministro Edson Fachin no cargo de presidente e do ministro Alexandre de Moraes no cargo de vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. O Alexandre perguntou do Yuri Alberto. Escuta aí, ó. Bom, como corintiano, eu vou escolher não falar do último jogo, nem de pênalti, nem de nada. Esse canal é de política, não é de futebol. Não vou comentar o assunto. E aconteceu uma coisa bem interessante no STF. Terei ao meu lado o vice-presidente Alexandre de Moraes, magistrado que engrandece esse tribunal
e que aqui chegou uma carreira consolidada como jurista e professor de direito constitucional. É um amigo e um juiz feito fortaleza. Sua Excelência, como integrante desse tribunal, merece nossa saudação e nossa solidariedade, e sempre a receberá. Assim... Até esses dias a imprensa estava falando que o Xandão estava isolado, que o ministro queria saber dele, que ele ficou isolado no STF. E sobre anistia e pacificação, queria trazer um alerta aqui do nosso amigo, o Rômulo Dias. Ele faz um alerta bem interessante, cara. Deixa eu sair de cima da data. Que é basicamente o seguinte: o resultado da última vez que eles vieram com esse papo de pacificação, com direito a Michel Temer de novo. Queria fazer uma declaração precisamente em face das várias autoridades do Legislativo e do Executivo que hoje passaram aqui pelo meu gabinete, né? E nós estamos pleiteando, exata e precisamente, que todos se dediquem a resolver os problemas do país. É preciso que alguém tenha capacidade de reunificar a todos, de reunir a todos, de fazer este apelo. Eu estou tomando esta liberdade de fazer este pedido, porque, caso contrário, nós podemos entrar numa crise desagradável para o país. Daí para frente, tudo caiu. A economia caiu, caiu até controle e fiscalização de bebida alcoólica adulterada. Enfim, só lembrando, pessoal, o like faz muita diferença. A nossa meta é 100 mil, os últimos vídeos passaram disso, eu sei que a gente consegue de novo. Confere se você está inscrito no canal ainda, também estamos aí na meta de 1 milhão de seguidores e está bem perto. A maior parte das pessoas simplesmente não se inscreve, eu não sei o motivo. E uma observação rápida, desemprego no menor índice. Hoje chegou ao menor índice da série histórica. Eu sei que você já viu essa notícia, mas não para de cair. Bolsonaro e a turma dele estão condenados. Esquerda lotando as ruas do país. PEC da bandidagem sepultada. Lula discursando na posição de líder mundial na ONU. Imposto de renda finalmente pautado na Câmara. E esse foi o mês de setembro. E agora em setembro vai entrar o grosso.